hoje, sábado, 15/8, aqui nessa live de oração, né, aprendendo a orar com Jesus. Nós vamos falar então do verso 13, capítulo 6 do Evangelho de Mateus, que diz assim: e não nos deixes cair em tentação. E não nos deixes cair em tentação. Jesus ensinando os discípulos a orar, ensinando aos discípulos para que nós, né, os discípulos e nós, soubéssemos clamar a Deus, pedindo para Ele forças para que não caiamos em tentação na nossa vida diária. Agora, o primeiro grande equívoco nosso é imaginar que quando a gente lê tentação, já pensa em algo sexual. É a primeira coisa que vem na nossa cabeça, é a primeira coisa que vem na cabeça da maioria. Quando, na verdade, tudo aquilo que a nossa carne deseja, que não está alinhado com a eternidade, não está condizente com o reino de Deus, não faz par com os planos de Deus, com a obra de Deus na nossa vida, com aquilo que a palavra diz que é o correto, isso tudo é tentação, isso tudo passa a ser uma tentação. Aquilo que faz a gente sair do trilho, aquilo que faz a gente desviar para a esquerda, para a direita, aquilo que faz a gente tirar os olhos de Jesus, aquilo que faz a gente começar Sabe Pedro, quando Jesus andava sobre o mar e virou para Pedro e falou: Pedro, se você não acredita, vem até mim. Vem até mim. E Pedro começou muito bem, mas de repente ele começou a olhar as ondas. Então tudo isso que faz a gente passar a olhar as ondas, passar a perceber o vento e não caminhar em direção a Jesus, em direção àquilo que Deus já disse pra gente que é o plano dele para a nossa vida, que é a vontade dele para a nossa vida, tudo isso passa a ser tentação. Então não é tentação não é só comida, tentação não é só sexo, tentação não é só roubo. Para poder observar aquilo que é tentação para a nossa vida, a gente tem que se olhar, a gente tem que se conhecer, a gente precisa perceber aquilo que faz a nossa carne, que nos faz atender a nossa carne. Os gritos da nossa carne, a gente precisa aprender a calar. Os gritos da nossa carne, a gente precisa aprender, para os gritos da nossa carne, a gente precisa aprender a colocar tampões espirituais nos nossos ouvidos, para que a gente não atenda. A gente precisa o quê? Abrir os nossos ouvidos para aquilo que Deus e o Espírito Santo têm dito a nós. Então, e outra coisa que também significa Jesus ensinar uma fala dessa, para que ela seja dita numa oração, e não nos deixes cair em tentação, significa que a tentação está aí, para todo mundo. Então, às vezes a gente reclama, inclusive a gente é muito tentado a falar isso. Por que comigo? Por que isso não para? Por que eu tenho sentido isso? Por que eu tenho essa vontade? Todo mundo, a tentação está aí para todo mundo. Não há uma pessoa que esteja nessa terra, viva, em carne, que não sofra tentação, porque a nossa carne tem vontades, ela é corrupta e é corruptível. Então, assim, ela está passível de se corromper a qualquer momento. Então, por isso que eu disse antes, a gente precisa se conhecer, a gente precisa ter momentos com Deus, a sós, quietos, para que Ele nos diga quem somos, do que precisamos fugir, pensamentos que precisam ser rejeitados. E muitas vezes, companhias que precisam ser menos frequentes, porque talvez as atitudes de pessoas te levem a cair em tentações. Porque talvez palavras de pessoas te levem a cair em tentações. Nós somos tentados a todo momento, a julgar o outro. Nós somos tentados a todo momento a reclamar do outro, a reclamar das situações, sendo que nós já aprendemos em algum momento da nossa vida cristã, da nossa caminhada com Deus, que a murmuração só nos faz andar em círculos e permanecer naquela situação. Reclamar significa clamar de novo, falar de novo daquilo que tem sido ruim. Então a gente permanece naquele lamaçal. Então a gente é tentado a reclamar, a gente é tentado a julgar, a gente é tentado a retroceder,
A gente é tentado a se render à fraqueza. A gente é tentado a se ensimesmar. Isso eu falo de carteirinha. Como a minha carne é tentada a virar uma ostra, a para dentro de si mesma e não se relacionar. Como isso acontece comigo? Todos os dias. Mas eu preciso me conhecer e entender. Não me relacionar não faz bem para o meu espírito. Porque Deus disse clausurar. Por que eu vou me ensinar? Então nós temos muitas coisas. Jesus ensinou a deixe, Senhor, cair em tentação. Não nos ajuda, nos fortalece. Mostra-nos, Senhor. Abrir mão. Mostra-nos, Senhor, aquilo que a gente precisa fazer para evitar chegar nesse ponto da tentação. É possível evitar? Não é possível evitar chegar na encruzilhada, se eu atendo a tentação ou se eu não atendo? Então, Senhor, me mostra sempre o caminho para eu não atender a minha carne, para eu não cair nessa tentação. Me ajuda, Senhor. Então, as nossas orações, elas precisam ser recheadas disso, porque as tentações, elas não param. Então, não há porquê esse modelo, né, de oração que Jesus ensinou, não é um modelo, é um modelo, é um modelo, é o modelo perfeito de oração. Nos mostra que a gente precisa sim clamar por forças a Deus todos os dias, para que a gente não seja tentado a ressuscitar o velho homem, para que a gente não seja tentado a atender a nossa carne, para que a gente não seja tentado a machucar o outro no relacionamento, para que a gente não seja tentado a ser quem Deus não projetou que fôssemos, mas que a gente atenda a voz do Espírito sempre. Qual é a nossa principal ajuda diária que nós temos a quem recorrer sempre, todo momento da nossa vida? É o Espírito Santo de Deus. Quando Jesus ele ressuscitou e quando ele terminou a obra que ele tinha para fazer na terra, mesmo já ressuscitado, e que ele foi embora, ele falou: eu vou deixar com vocês o Consolador, o Espírito Santo, que vai estar sempre com vocês para ajudar, para ensinar. Aquilo que vocês tiverem necessidade, ele vai ajudar. Então o Espírito Santo está conosco. Então é ele quem nos auxilia a não cair em tentação. E quem nos dá força, quem nos ajuda, não nos deixa cair em tentação, é o próprio Deus. Então nós precisamos clamar a Deus nas nossas orações. Colocar esse pedido nas nossas orações. Senhor, não me deixe cair em tentação, Senhor. Não me deixa cair na tentação da depressão. Não me deixa cair na depressão do coitadismo, da autocomiseração. Não me deixa cair na tentação de só olhar o problema. Não me deixa, Senhor, cair na tentação de só de achar que eu sou o pior dos piores. Que esse meu problema é o pior dos problemas. Porque a cada dia você ouve. Hoje em dia, então, nesse período de pandemia, as más notícias, elas são contínuas. Então, isso, muitas vezes, pode te ajudar a entender que você não é o pior dos piores, que o teu problema não é o pior dos piores. E que você pode, sim, vencer essa tentação da autocomiseração de ai, como eu sou coitado, ai, como eu sou pobre. E vencer isso. E vencer essa tentação da autocomiseração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que as nossas orações elas possam ter uma qualidade cristã. E quando eu falo cristã, eu falo de Cristo, de Jesus Cristo, que Ele mesmo nos ensinou como orar de maneira objetiva, de maneira efetiva, melhor dizendo, de maneira assertiva, de modo que a gente realmente acerte o alvo e não erre nas nossas palavras, que não precisam ser palavras rebuscadas, palavras, enfim, do vernáculo da língua portuguesa de 1800, mas elas precisam ser de acordo com aquilo que Ele mesmo nos ensinou, o próprio Jesus. Hoje, eu não recebi nenhum pedido de oração específico, mas eu sei que há uma família que eu conheço, duas famílias que eu conheço, lutadas porque perderam seus queridos.
parentes, né? Perderam irmãos, perderam cunhados. Então vamos pedir ao Senhor em oração. Senhor, não me deixe cair em tentação. Não me deixe passar nessa vida alheio à dor do próximo, à dor do meu irmão. Não me deixe cair na tentação de, mesmo sabendo que o meu irmão está chorando agora, eu leve a minha vida como se nada tivesse acontecendo. Não me deixe cair na tentação, Senhor, de saber, de mesmo sabendo que eu posso ajudar de alguma maneira o meu próximo, não me deixe cair na tentação de olhar para frente fingindo que nada está acontecendo dos meus lados, Senhor. Não me deixe cair na tentação de acreditar que o meu problema é mais urgente do que o do meu irmão. Porque cada um sabe a dor pela qual está passando. Senhor, não me deixa cair na tentação de não ser grato por tudo aquilo que o Senhor já fez. Porque de tantas orações que já foram, de tantos pedidos que já foram enviados, essa semana eu também soube de uma avó de 95 anos que milagrosamente, em muito pouco tempo, diante de tantas notícias ruins que temos recebido, em muito pouco tempo recebeu alta, saiu do hospital, já está de pé, 95 anos. Então, não me deixa cair na tentação de ser ingrato, Senhor, de não perceber a Tua obra. Mesmo no meio da tragédia, mesmo no meio do choro, mesmo no meio do luto, também há aqueles que se alegram pela Tua boa obra. Então, nesse momento, nós vamos orar com essa consciência. A consciência daqueles que não se deixam cair na tentação do egoísmo. Quando nós oramos pelo outro, a gente já está abrindo mão dessa vontade da nossa carne. A nossa carne é muito egoísta. Nós somos egoístas, naturalmente egoístas do ser humano. Quando a gente tem uma vida voltada para a nossa carne, é exatamente assim que nós somos, egoístas. Quando não somos hipócritas.